Amém. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos deste capítulo. Eu vou pedir para que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque ao longo da exposição nós vamos aproveitar para visitar mais alguns outros versículos deste livro tão maravilhoso, que eu já recomendo para que você faça a leitura aí ao longo da sua semana, o livro de Ruth, um livro cristocêntrico, e você vai perceber isso. Leia o livro de Ruth essa semana. E quero aproveitar também, queridos, para reforçar um aviso que apareceu no nosso IPI Notícias. Terça-feira, às 18h30, nós estaremos reunidos aqui no templo para um tempo de oração, um tempo de consagração do nosso mês ao Senhor. Aliás, já coloca aí na tua agenda que toda primeira terça-feira do mês nós vamos estar aqui orando e consagrando o nosso mês ao Senhor. Então, terça agora, 18h30, nós vamos colocar janeiro nas mãos do Senhor. Pedir que o Senhor abençoe o nosso mês. E assim faremos mês a mês. E eu conto com a tua presença. Eu quero que você esteja aqui conosco para esse tempo de oração, pedindo a direção do Senhor, pedindo a bênção do Senhor ao longo do mês de janeiro. Amém, queridos? Amém? Amém? Maravilha. Então vai vir bastante gente, estou feliz já. Todo mundo já abraçou a ideia. Ruth capítulo 1, versos 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, nós pedimos agora a iluminação do Teu Espírito sobre as nossas mentes e o nosso coração. Dá-nos entendimento da Tua palavra. Que o nosso coração seja como terra fértil para receber a boa semente do Evangelho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você conhece essa frase? Já viu em algum lugar? Navegar é preciso, viver não é preciso. O que vem à sua cabeça quando você escuta essa declaração? Com essa frase, o poeta português Fernando Pessoa não está apenas fazendo um jogo de palavras. Ele está colocando lado a lado 2 realidades distintas. A precisão da técnica e a imprevisibilidade da vida humana. Fernando Pessoa ele viveu numa época de grandes navegações, quando a indústria naval dava um salto impressionante. Grandes embarcações eram lançadas ao mar, rotas traçadas com rigor matemático, os instrumentos de navegação eram aperfeiçoados, conseguiam calcular com certa exatidão o dia, a hora que o navio chegaria a seu destino. É nesse período, por exemplo, que uma grande embarcação como o Titanic foi construída. Então ali, diante do domínio humano, da segurança no mar, da precisão dos instrumentos, Fernando Pessoa olha para a vida e diz: navegar é preciso, viver não é preciso. No sentido de que viver é um grande desafio, viver é impreciso. A navegação trabalha com precisão, mas a vida não. No navio você tem coordenadas, você tem mapa, você tem instrumentos de navegação, mas na vida o que nós temos são perguntas, inquietações, surpresas e rupturas. Portanto, navegar é exato, mas viver é arriscado, não é verdade? Nós até, às vezes, tentamos transformar a vida em algo previsível. Por quê? A gente faz plano, a gente estabelece meta, nós organizamos a nossa agenda, nós criamos as nossas planilhas, nós projetamos o ano, como se tudo estivesse sob o nosso controle. Mas aí vem uma enfermidade, surge uma crise, você sofre uma perda, é uma porta que se fecha, e aí a gente percebe que a vida não cabe nas nossas planilhas. E a gente não tem nem a certeza de que amanhã nós vamos acordar. Essa é a grande verdade. E se tem uma coisa que a vida nos ensina, é que ela não vem com um manual de instruções.
Quem aqui é pai sabe que quando seu filho nasceu, ninguém te explicou, né? Um amigo disse que quando o primeiro filho nasceu, a enfermeira colocou no colinho dele, aí ele balançou um pouquinho, aí ele foi querer devolver, ele falou, e agora? Ela falou, agora você cria. E a vida é assim. Uma mudança repentina vira o nosso mundo de cabeça para baixo, não é verdade? E o livro de Ruth é uma ilustração viva de tudo isso que nós estamos falando aqui. Nós não encontramos no livro de Ruth um conto de fadas, mas a gente se depara com uma narrativa atravessada por fome, por deslocamento geográfico, por luto, por uma história de vulnerabilidade. O texto nos mostra uma família arrancada da sua terra natal, lançada para uma terra estrangeira, e aí marcada por perdas sucessivas. Esse livro nos mostra, na verdade, com muita honestidade, como a vida ela pode ser dura, como a vida muitas vezes nos coloca em encruzilhadas, onde humanamente falando, muitas vezes, não há muito o que se fazer, a não ser recomeçar. Eu quero que você olhe comigo novamente para o versículo 1, e quero que você preste bastante atenção nos detalhes do texto, porque tudo acontece nos dias em que os juízes julgavam. E esse é o pior momento da história do povo de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que no dia dos juízes, cada um fazia aquilo que achava ser correto aos seus próprios olhos. Então, é um período marcado por idolatria, por desobediência, e o castigo de Deus é derramado contra o seu povo, e eles entram em ciclos, onde Deus muitas vezes levanta um juiz, dá o livramento, mas o povo de novo cai no pecado, em idolatria, e novamente vem as lutas, e aqui nesse momento, o versículo nos diz que havia uma grande fome na terra de Israel. Então, no meio do cenário caótico que eu estou descrevendo aqui, uma família decide deixar Belém. E aí eu começo a pensar nas incongruências da vida, né? Porque Belém significa casa do pão. Mas esse é o momento em que não há mais pão na casa do pão. Isso leva o Elimeleque a tomar uma decisão radical, deixar Canaã, deixar a terra da promessa, e então reconstruir a sua vida em um outro lugar, chamado Moabe, e ele leva toda a sua família. E num primeiro momento, a decisão do Elimeleque até parece ser razoável. Ele pensa, eu vou proteger a minha família, eu não vou deixar meus filhos morrerem de fome, eu vou para um lugar onde pelo menos tenha comida, vou para Moabe, mas o problema é que Moabe não era um lugar para o povo de Deus. Era um lugar construído sob a descendência de Ló, de um filho de Ló, gerado numa relação incestuosa, ligado a um ambiente corrompido, de duas cidades conhecidas como Sodoma e Gomorra. E ao longo da história bíblica, os moabitas aparecem como um povo extremamente idólatra, um povo profundamente idólatra, com sacrifícios humanos, com cultos imorais, com prostituição cultural, sincretismo religioso. Foram as mulheres moabitas que, incentivadas, instigadas pelo falso profeta Balaão, seduziram os homens de Israel, para que eles fossem adorar ao Deus Quemós. Portanto, Elimeleque não está apenas mudando de cidade, ele está levando a sua própria família para um ambiente espiritual perigoso. E aqui surge a segunda ironia do livro, porque o Elimeleque carrega em seu nome um princípio e uma mensagem poderosa. Elimeleque significa, meu Deus é rei. É um nome que carrega uma confissão de fé poderosa, mas na prática, o próprio Elimeleque não confia e não descansa na providência do rei. E na tentativa de construir um futuro melhor para a família, ele sai da terra da promessa e vai para a terra da iniquidade. E é uma pena, queridos, que a gente vê algumas pessoas repetindo o caminho do Elimeleque. Gente sincera, que deseja dar o melhor para os filhos, que quer garantir a estabilidade de um futuro, que quer crescer profissionalmente, que busca oportunidades de uma vida melhor, mas na prática vai tomando decisões que na verdade estão empurrando a vida na direção de Moabe. Pessoas que vão se afastando do corpo, pessoas que vão se afastando da comunhão, pessoas que em prol dos seus sonhos pessoais vão relativizando os princípios, trocando o reino de Deus por segurança material, por uma agenda cheia, priorizando apenas os seus próprios desejos, e aí não percebem que há pouco estão fazendo escolhas aparentemente neutras, mas que vão tirando o Cristo do centro e colocando as suas próprias coisas no lugar.
E isso atinge todas as áreas, queridos. Pais e mães, quando organizam as suas casas, quando decidem onde os seus filhos vão estudar. Jovens, quando escolhem um relacionamento, quando decidem para onde vão estudar, em que faculdade vão estudar, qual carreira vão seguir. Profissionais de qualquer área, quando definem as suas prioridades no trabalho. E sim, principalmente, nós pais, quando criamos os nossos filhos. Muitas vezes nós abrimos mão do altar em casa, da oração, da palavra de Deus, porque não dá tempo, porque a gente está ocupado demais, correndo atrás das coisas de Moabe. Por isso, vale uma pergunta sincera. As decisões que você tem tomado, querido, tem te aproximado de Belém? Tem levado a sua família para mais perto da presença de Deus? Ou será que você está caminhando na direção de Moabe? Um lugar que aparentemente te traz um conforto, mas que coloca em risco a tua vida espiritual. Precisamos ter cuidado. Mas voltando aqui à imprevisibilidade da vida. O Elimeleque sai de Belém para não morrer. Mas o texto vai dizer que lá em Moabe ele morre. E a Bíblia não conta, não relata o motivo dessa morte. Mas os nomes dos filhos dele sugerem que ele já tinha alguma enfermidade quando ele sai de Belém. E nós podemos pensar assim porque na cultura judaica o nome não era escolhido por acaso. O nome carregava um sentido. Muitas vezes refletia uma circunstância, uma expectativa, ou até mesmo uma marca daquele momento do nascimento. Por exemplo, quando Raquel, a esposa de Jacó, ela tem o seu último filho antes de falecer, em meio ali às dores do parto. Ela chama o menino que nasce de Benoni, que significa filho da minha aflição. Justamente porque o parto foi difícil, porque ela sofreu, porque ela perdeu a sua vida naquele momento. Mas o Jacó, rapidamente ele muda o nome do menino para Benjamim, que significa filho da minha mão direita. E ele faz isso com o propósito de transformar a dor do luto em esperança, em tirar daquele momento de sofrimento força e projetar um futuro de bênção para o seu filho. Ao invés de definir a vida daquele menino pelo sofrimento, pela morte da sua própria mãe. Então, dentro desse padrão, os nomes dos filhos de Elimeleque chamam muita atenção. Malom em hebraico significa enfermo, Quilion significa à beira do fim, desfalecido, quase morto. Imagina você colocar o nome do teu filho de enfermo, né? Ou de quase morto, né? Feio demais. Então, os estudiosos vão dizer que esse era o quadro de Elimeleque, ele já estava enfermo quando nascem os meninos. E aí fica a Noemi agora, viúva, com 2 filhos para criar, numa terra estranha. E aí o sonho do recomeço agora se transforma num pesadelo. E ela precisa novamente recomeçar. Criar 2 meninos sozinha, numa sociedade moralmente corrompida, como a sociedade moabita, onde a mulher não tinha valor social nenhum, não havia proteção nenhuma sobre ela. Não foi tarefa simples. E o texto que lemos diz que o tempo passa, os filhos crescem, e 10 anos depois eles se casam com 2 moabitas, Orfa e Ruth. E nesse ponto que a gente se alivia um pouco e pensa, né? Poxa, agora vai dar certo. Agora sim, a Noemi vai encontrar um pouco de alegria em meio a tanta dor. Mas o texto bíblico nos surpreende de novo, mostrando que não é isso que acontece. No versículo 5, diz que Malom e Quilion também morreram. E ficou a Noemi agora, sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. A Noemi então decide recomeçar novamente. Vou voltar para Belém, voltar para minha terra natal. E as 2 noras decidem ir com ela. Mas em um momento da caminhada, conforme a gente vai lendo aí o capítulo 1, você pode ir acompanhando aí na sua Bíblia, ela para e olha para aquela cena e diz para aquelas moças, no versículo 8, ainda do capítulo 1, minhas filhas, voltem para a casa dos seus pais. Eu peço que o Senhor recompense vocês por todo o amor que tiveram pelos meus filhos e por mim. Que Ele mesmo cuide do futuro de vocês, lhes dê um novo lar, um novo casamento, um lugar seguro para recomeçar. O texto vai dizer mais adiante que as 2 abraçaram a Noemi, choraram, não queriam voltar, mas a Noemi insiste. Ela praticamente assina a sua sentença dizendo, olha, não faz sentido, vocês são jovens, eu sou já velha, minha vida está arruinada, eu sou uma viúva, eu não tenho mais como gerar filhos, vocês não, vocês ainda têm esperança de uma vida melhor, vocês podem voltar para Moabe e reconstruir a vida. Então elas choram novamente,
E o texto diz que a órfã se despede da sua sogra com um beijo, mas Ruth não. Ruth se apega firmemente, essa é a expressão, firmemente a Noemi. Não te largo. E pensando em tudo isso, tendo esse pano de fundo em mente, lembrando que nós estamos no momento de recomeço, como igreja, de um ano novo que está começando, e de recomeço que certamente você tem na sua vida, eu quero trazer 4 verdades para a gente pensar um pouquinho essa noite. E a primeira delas é que nos momentos de recomeço, em tempos de recomeço, é preciso lidar com perdas. O versículo 14 vai dizer que elas choraram em alta voz, as 3 mulheres, e a órfã com um beijo se despediu da sua sogra. Irmãos, em momentos de recomeço, nem todos vão seguir com a gente. E algumas pessoas, elas estarão em uma parte da nossa vida, são como cometas que passam, marcam a nossa vida, mas depois segue adiante e está tudo bem. A gente precisa lidar com despedidas também. E sejamos honestos, quando nós olhamos para essa decisão da órfã, percebemos que ela foi coerente, ela amava a sua sogra, sim, ela amava, mas ela preferiu ouvir a voz da razão e não ser guiada pela voz do coração. Pensa bem, você arriscaria a tua vida, deixando para trás a sua história, indo para um lugar distante, uma terra estrangeira? Não é muito melhor voltar para a casa dos pais? Lá tem abrigo, lá eu posso recomeçar, quem sabe eu me caso novamente. Diante desse cenário, a órfã opta pelo que humanamente parece ser o mais sensato, o mais coerente. Permanecer em Moabe é muito mais seguro do que eu ir com essas 2 mulheres sozinha para a terra de Israel. E ela faz a sua escolha, e ela desaparece do relato bíblico, volta para o seu povo, volta para os seus deuses. Prefere seguir pelo caminho certo, para evitar um caminho incerto. E quem sabe ela deixa para trás a única oportunidade de ser conduzida a um propósito eterno, diante do Deus vivo. Mas não é fácil a gente ver pessoas partindo. Não é fácil a gente lidar com as perdas. Como pastor, eu sei o quanto isso dói. Mas essa é a realidade da vida. Nem sempre a gente vai poder contar com pessoas que um dia estiveram com a gente, mas ainda assim nós vamos seguir em frente. Por isso, não fique angustiado, muitas vezes com momentos de despedidas, com portas que se fecham, porque em tempos de recomeço, nós colocamos as nossas perdas nas mãos do Senhor, para que Ele direcione o nosso coração. E como igreja, a gente também precisa lidar com perdas. A gente precisa entender que a dor existe, mas que a gente não fica paralisado no caminho. A gente segue em frente, porque Deus continua escrevendo novos capítulos na nossa história. E nós temos motivos de sobra para olhar para frente e crer que o Senhor é aquele que continuará nos conduzindo. E confiamos nele. Por isso, nem todo mundo vai continuar com você na jornada, mas o que nós precisamos saber é que o Senhor nunca nos deixa sós na caminhada. E pensando nisso, eu trago a segunda verdade para o teu coração nessa noite. Os versos 15 a 18, nós vemos que em tempos de recomeço, você tem com quem contar. Você tem pessoas com quem contar. O texto diz assim, versículo 15 do 1º capítulo. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei ali e serei sepultado. Que o Senhor me castigue se outra coisa, que não seja a morte, me separar de você. E quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Irmãos, em momentos de recomeço, o Senhor sempre coloca a gente para caminhar conosco. Ele não nos deixa no deserto sozinhos. Talvez pelo caminho algumas relações se desfazem, é verdade, sim, é verdade. Mas em contrapartida, o Senhor nos presenteia com pessoas leais, com irmãos de fé, amizades sólidas, gente que nos ajuda, gente que suporta o fardo conosco em momentos de recomeço. Porque se a gente fosse se guiar pela lógica, diríamos: Ruth, volta para casa, vai com a órfã, escolhe o caminho mais seguro, escolhe o caminho mais estável, o mais previsível, volta para a tua terra, reencontra a tua família, recomeça.
arruma um novo casamento, tudo isso parece ser o mais sensato. Mas Ruth não é uma mulher comum. O nome Ruth significa companheira. E é por isso que ela não toma decisões preocupada com o seu próprio conforto, com a sua conveniência. Ela se move por amor. Ela decide por fidelidade. E ela faz uma aliança. Ela decide recomeçar junto com Noemi. E o nível de entrega dessa decisão é impressionante. E me chama a atenção. Ela deixa para trás a sua parentela, ela deixa para trás a sua terra, ela abraça a condição de viúva em terra estrangeira, ela abre mão de qualquer tipo de proteção, de garantia, para seguir a sua sogra. Ela vai para um povo estranho, com uma língua diferente, com outros costumes, com uma outra língua. Então, ela assume um compromisso radical, tal como um casamento, porque ela diz, olha, onde você morrer, morrerei eu também, e ali serei sepultada. Ou seja, ela está dizendo para Noemi, que ela jamais vai deixá-la, que ela jamais vai voltar atrás, nesse compromisso firmado, nessa aliança. Mas o compromisso ainda mais importante, e mais impactante, é o do final do versículo 16, quando Ruth diz assim para Noemi, Noemi, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. O seu Deus é o meu Deus. Isso nos ensina algo poderoso, porque a fidelidade da Ruth não é apenas a Noemi, não é apenas ao povo que Noemi pertence, mas é uma fidelidade principalmente ao Deus de Noemi. Ela toma a decisão de não apenas seguir a sogra, ela decide seguir o Deus da sua sogra, com lealdade e fidelidade. Por isso, irmãos, quando nós escolhemos fidelidade ao Senhor, ainda que os caminhos pareçam tortuosos, ainda que os caminhos pareçam incertos, pode ter certeza que você está no caminho certo. O mundo às vezes oferece atalhos, caminhos que parecem ser muito mais convenientes, mais seguros, mais fáceis, mais atrativos, mas o verdadeiro propósito da nossa caminhada está na nossa fidelidade ao Senhor, na nossa aliança e no nosso compromisso com Ele. Eu aproveito para te perguntar, você tem sido Ruth na vida de alguém? Você tem sido companheiro na vida de alguém? Você tem sido um parceiro numa história de recomeço de alguém? Será que as pessoas que estão ao seu redor, elas têm sido impactadas pela sua maneira de viver, ao ponto de quererem também que o seu Deus seja o Deus dela? De desejar que esse Deus maravilhoso que sustenta a sua vida, também seja o Deus dela? O que o Senhor nos chama para ser igreja, o que o Senhor nos desafia para ser igreja, é um povo com um propósito de manifestar a missão de Deus nesse mundo, de levar a luz do Evangelho. Por isso, como igreja, nós somos chamados a caminhar em amor e em lealdade. A igreja apostólica caía na graça do povo, pela sua maneira de viver. O texto de Atos capítulo 2 diz que o amor era tão grande entre os irmãos, que quem estava de fora queria participar daquilo. Nós podemos viver isso como igreja. Nós podemos viver esse amor e nos lembrar que no povo de Deus ninguém fica para trás, porque se a gente vai avançar, nós vamos avançar juntos, e vamos seguir sendo sustentados pela oração, pela comunhão, apegados a essa doutrina da palavra de Deus, partilhando o pão como nós fizemos essa noite. E o Senhor é aquele que vai acrescentando dia após dia. Pessoas que Ele já colocou no coração dEle, que farão parte da nossa família na fé. Essa é a segunda lição para nós. Nós temos com quem contar. Nós não estamos sozinhos na caminhada. E a terceira verdade, que eu quero refletir com você, é que em tempos de recomeço, a divina providência irá te guiar. E eu quero agora que você vá para o capítulo 2 da sua Bíblia, versículo de número 3. O texto vai dizer que Ruth foi a um campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. E aí, por casualidade, presta atenção nessa palavrinha aí, ela entra no campo que pertence a Boaz, que era da família do Elimeleque. Então vai imaginando a cena aí na tua cabeça. Duas mulheres chegam cansadas, exaustas, até Belém. As mulheres da cidade vêm à porta para ver quem está chegando ali. E o texto diz que elas perguntam, você é a Noemi? Você é a Noemi do Elimeleque?
Então imagina a situação que essas mulheres chegam. E a Noemi prontamente diz: olha, não me chame mais de Noemi. Lembra do significado dos nomes? Noemi significa agradável, amável. Essa é a identidade de Noemi quando ela sai de Belém. Mas agora ela volta dizendo: não quero mais ser chamada de agradável. O meu nome agora é Mara. Porque o Todo-Poderoso, Ele transformou a minha vida numa tragédia. Porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Por isso me chamem de Mara. E esse é o significado do nome Mara. No versículo 21 aí, do capítulo 1 ainda, ela diz assim: quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me faz voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu? Então a Noemi agora volta, ela volta amargurada, sentindo que ela está sendo punida por Deus. Você já passou por isso? E às vezes vê uma situação e fala: eu acho que Deus está me castigando, não é possível. Eu acho que Deus mirou em mim. Eu acho que Ele só está vendo os meus pecados. Essa sensação, Deus está me punindo, Deus está me castigando. Mas deixa eu falar uma coisa, antes de você julgar o comportamento dela. Sejamos sinceros. Como eu brinquei aqui pela manhã. Tem dia que você acorda Noemi, não é verdade? Acorda alegre, feliz, amável, agradável. Está tudo bem, tudo está dando certo. Glória a Deus, louva, é gentil com as pessoas, né? Deixa alguém cortar a fila no banco. Mas tem dia que você acorda igual Mara, amargurado, dias amargos. Tem dias que a dor aperta, tem dias que as perguntas vão se acumulando, tem dias que a gente não consegue encontrar uma resposta para aquilo que a gente está vivendo. Mas ainda assim, irmãos, nesses lugares de lágrimas, o nosso Deus, o Pai que jamais abandona os seus filhos, Ele continua olhando para nós. E aí no momento certo, Ele estende a sua mão poderosa, e Ele nos lembra que até na dor, Ele continua trabalhando. Que mesmo nas aflições, Ele continua trabalhando. E que mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor tem propósitos para a tua vida. Essa frase de Herman Bavinck diz que a providência divina não elimina o sofrimento, mas nos garante que ele não é sem sentido. Versículo 3 que nós lemos, vai dizer que por casualidade, a Ruth entrou numa propriedade que pertencia a um homem chamado Boaz. E é claro que não foi por sorte, não foi por coincidência, nós não acreditamos no acaso. O livro de Ruth ele é escrito num tom de ironia. Muitas vezes ele cria esses contrastes, dos momentos em que a vida é instável, de como nós somos frágeis, de como as circunstâncias às vezes fogem do nosso controle, mas ele mostra também que ainda assim Deus permanece absolutamente soberano, conduzindo a história às vezes de maneira silenciosa, alinhando cada detalhe para que os planos dele se cumpram nas nossas vidas. E às vezes as coisas acontecem e a gente não entende o porquê. Mas sabe, querido, você não precisa entender tudo. O que você precisa fazer é crer e confiar que o Senhor está indo na frente, que o Senhor é quem está dando a direção. Talvez seja esse o momento que você se encontra, vivendo algumas coisas que parecem não fazer muito sentido, mudanças repentinas que você não tinha planejado. O ano mal começou e você já tem caminhos para trilhar que você não imaginava que ia trilhar. E talvez aos seus olhos parece um grande dilema, parece um acaso, mas Deus está cuidando, Deus está direcionando. E a igreja também experimenta a providência do Senhor. Quando a gente olha, por exemplo, para a história dessa igreja, isso não está aqui só por boa vontade de alguém, por organização, por estrutura, embora tudo isso seja muito importante, mas por trás de cada ministério, por trás de cada vida, por trás de cada tijolinho aqui, há uma mão poderosa, soberana, guiando essa igreja. Há um cuidado silencioso de Deus em meio a todas as coisas. Sabe, em cada etapa, quem sustenta as nossas vidas, quem sustenta essa igreja, é a providência do Senhor. É a boa mão dEle que nos traz até aqui. É a boa mão dEle que nos guia. Por isso, a gente olha para trás com gratidão, como salmista, nós dizemos: até aqui nos ajudou o Senhor. E também olhamos para frente com esperança, com confiança, certos de que o mesmo Deus que nos trouxe aqui, Ele continuará suprindo, guiando, conduzindo, para que os seus propósitos se cumpram em nós e através de nós.
Eu quero encerrar olhando para a última verdade que eu encontro nessa história. Ainda no capítulo 2, versos 4 a 9, nós veremos que em tempos de recomeço, é a graça divina quem vai nos sustentar. Capítulo 2, verso 4 diz assim: eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu para deixar recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou aqui, desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escuta, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. E quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Agora presta atenção no desenrolar dessa história. A Ruth chega a Belém como uma qualquer, uma viúva, estrangeira, alguém de Moabe. Boaz a confunde com uma escrava, até pergunta de quem ela é. Para não morrer de fome, ela vai pegar os restos da cevada e vai parar no campo do Boaz. E o Boaz é um homem forte e vigoroso, e esse é o significado desse nome. A Ruth vai trabalhar para sustentar sua sogra. E quando elas chegam em Belém, é o momento da colheita da cevada. E aí naquela época, enquanto os outros povos ofereciam os grãos que sobravam às suas divindades, como forma de adoração e gratidão pela colheita, no meio do povo de Deus era diferente. Havia uma lei estabelecida em Levítico, de que aquilo que caísse, os ceifeiros não poderiam voltar atrás para pegar, mas deveria ser deixado para os necessitados, para as viúvas, para os órfãos. Então, veja só, não há obra do acaso. Há um Deus conduzindo Ruth para colher as espigas no campo do Boaz, provendo os recursos que ela precisava. Por isso, nessa noite, você pode dormir tranquilo, porque o Deus provedor, com a sua graça, já tem preparado e provido tudo que você precisa. Você não precisa viver ansioso, você não precisa perder noites de sono. Há um Deus provedor que cuida, há uma graça que te sustenta. Agora vejam só, Boaz vê uma moça diferente, pergunta para o capataz quem que é, de quem que ela é, a quem ela pertence. O capataz não sabe nem o nome, ele diz: olha, ela chegou aí cedo, é uma moabita, veio da terra de Moabe, porque essa é a identidade, moabita, é daquele povo lá, mas ela pediu para pegar, eu fiquei com dó, deixei. O Boaz olha para aquela moça, e o capataz continua dizendo: mas olha, ela é diferente, ela chegou cedo aqui, e ela não parou um instante sequer. Sabe, irmãos, às vezes o vento sopra sobre velas velhas, mas se a nossa embarcação não soltar, sabe, as âncoras antigas, nós não vamos ser levados pelo vento do Espírito para onde Ele quer nos levar. A gente às vezes fica tão amarrado, preso a algumas coisas, e se esquece que é o Senhor quem nos move. Eu não tenho dúvida de que Ruth era uma mulher movida pelo Espírito Santo, que se deixa guiar pela vontade de Deus. E aí o Boaz olha para aquela moça, diz: olha, você vai ficar com as minhas servas, não vai procurar colheita em outros campos não. Boaz trata ela com dignidade. No versículo 11 do capítulo 2, ele ora por ela, ele a abençoa, depois ele a convida para fazer parte da mesa, e dá uma ordem para os seus servos. Ele diz: olha, deixa cair mais espigas para ela, de propósito, não sejam rudes com ela, tratem ela bem, e deixa ela trabalhar até tarde. E no final do dia, quando Ruth debulhou as espigas, ela havia colhido 20 litros de cevada, um cesto cheio. E aí ela chega em casa, e a Noemi olha para aquilo, e vê: onde você arrumou esse tanto de comida aí? Onde é que você conseguiu isso? E a Ruth então conta para Noemi, diz: você não vai acreditar, eu fui colher num campo hoje, e tinha um homem benevolente. A Noemi pergunta: quem é esse homem? Ela diz: Boaz. E no versículo 20 do capítulo 2, a Noemi deixa de lado a amargura,
dá um sorriso, levanta as mãos para o céu em adoração e diz: que ele seja abençoado pelo Senhor, Deus que não deixou de ser bondoso. E a gente olha para a situação e fica dizendo: mas como assim, Noemi? Você não estava agora há pouco brava com Deus? Como é que você agora afirma que Deus não deixou de ser bondoso? Como é que você pode dizer, em meio a tantas aflições, em meio a todas as dificuldades, que há um Deus bondoso? Pois é, em meio a tudo isso, Noemi consegue contemplar a graça do Senhor atuando sobre a sua vida, provendo sustento para ela e para a sua sogra. Mas o melhor ainda está por vir nessa história. Porque a Noemi conta para Ruth que o tal do Boaz é o resgatador. O que isso significa? Naquela época, quando o patriarca falecia, um parente próximo deveria acolher aquela família, cuidar daquela família, ser o provedor daquela família. E a Noemi então dá umas dicas para Ruth, diz: olha, toma um banho, se perfuma, coloca um vestido bonito, e amanhã você deita aos pés dele. E aí quando ele perguntar quem é, você fala o seu nome, fala de onde você vem, conta a tua história, e diz para ele: você é meu resgatador, você é o meu resgatador. E ela faz isso, ela segue as dicas da sogra. E o Boaz, que é um homem honrado, resgatador, ele toma a sua postura, vai diante dos anciões, negocia com um parente próximo e assume aquela família. E a gente termina essa história com mais uma manifestação da graça divina, que é o casamento da Ruth com Boaz. E é então um novo recomeço, um novo recomeço. E dessa união nasce um menino chamado Obed. Obed é o pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. Davi, o maior rei da história de Israel. E na genealogia, quando você percorre toda a história do povo de Deus, você vai chegar lá em Jesus e vai descobrir que na história de Jesus tem uma moabita. Tem uma moabita. E essa história de amor, né, do Boaz, da Ruth, e esse final me faz pensar que nós também um dia éramos escravos, catadores de resto, mendigávamos, não tínhamos nada para oferecer, não tínhamos nada de bom para ofertar para Deus. Mas o Senhor nos olhou com amor e com misericórdia, assim como Boaz olhou para Ruth. E Ele veio ao nosso encontro, e Ele também nos resgatou. E assim como Boaz entra na história de Ruth como resgatador, Cristo também entrou na minha história. Cristo também entrou na sua história como o resgatador definitivo, que nos compra com o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. E é por isso, meu irmão, que hoje você pode recomeçar. Porque Jesus escreveu uma nova história para a minha vida, escreveu uma nova história para a tua vida. Ele está escrevendo uma nova história para nós, para a nossa igreja. E Ele tem graça suficiente para nos sustentar, e que nos dá a oportunidade de recomeçar todos os dias. E mesmo quando nós fracassamos, e mesmo quando nós falhamos, e mesmo quando nós pecamos, ainda assim, nós podemos correr para os pés dEle, nós podemos nos achegar diante dEle, com o nosso coração arrependido, com o nosso coração quebrantado, derramando as nossas lágrimas aos pés de Jesus, e ainda assim, Ele derrama sobre nós graça suficiente para nos sustentar até o fim. A cada manhã, a nova misericórdia do Senhor sobre a mim e sobre a sua vida. Amanhã, quando o dia raiar, haverá nova misericórdia do Senhor para a tua vida. Haverá graça suficiente para sustentar a tua vida. E eu quero concluir nessa noite, dizendo para você, meu irmão, não importa a sua trajetória, não importa a sua jornada até aqui, Deus ainda não encerrou a história sobre a sua vida. Talvez você nessa noite está preocupado, angustiado, com a alma amargurada como Mara, cansado. Pastor, já são tantos recomeços, quando eu acho que vai dar certo, novamente a coisa vai por água abaixo, os meus planos não acontecem, nada dá certo. Meu irmão, nessa noite, o Senhor quer tirar do teu coração essa amargura, o Senhor quer te tirar deste lugar de sofrimento, desse coração ferido. O Senhor quer arrancar dos nossos corações raízes de amargura e trazer de volta alegria para o teu coração. Quer trazer de volta a alegria que somente Ele pode dar, alegria que não está mais firmada nas circunstâncias, mas na presença de Jesus na sua vida. E quando nós olhamos para essa história de Noemi e de Ruth, nós vemos duas mulheres empurradas pela vida para recomeço que elas não escolheram.
situações que elas também não desejavam, mas ainda assim, em cada capítulo dessa história, a gente pode ver a mão de Deus presente, consolando na hora do luto, consolando nos momentos de perda. Por isso, as lágrimas derramadas, aquelas que ninguém vê, os medos que às vezes te paralisam quando você pensa no amanhã, você pode colocar hoje aos pés da cruz do Senhor. Você pode hoje colocar diante de Deus, porque Ele é o Deus que entra nas histórias às vezes marcadas por fracassos. Ele é o Deus que invade histórias marcadas por tragédias, e Ele reescreve como testemunho de recomeço. Aleluia. Se nessa noite você se render a Ele e disser: Senhor, toma a minha história nas Tuas mãos. Senhor, toma a minha vida em Tuas mãos. Uma nova história, um novo capítulo pode começar hoje mesmo. E nós como igreja estamos recomeçando também. Não chegamos até aqui por acaso. É o Senhor quem nos sustentou. É o Senhor quem corrigiu as rotas, quem preservou essa igreja e nos trouxe até aqui. E a mesma mão que tem nos guiado ao longo de quase 100 anos, é a mesma mão que continuará nos sustentando, nos guiando. E nós vamos em frente com fé, com coragem, sabendo lidar com as perdas, sim, sem desanimar. Mas uma igreja decidida a caminhar em unidade, em amor, em fidelidade, descansando na providência do Rei. Descansando, sabendo que o Senhor nos sustentará com a sua graça maravilhosa. E aí quando a gente olhar para trás, a gente vai dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E aí quando a gente olhar para aquilo que está diante de nós, nós vamos avançar com confiança, certos de que o Deus dos recomeços é o Deus quem está escrevendo as nossas histórias. Vamos orar por isso nessa noite. Feche os teus olhos. Coloque diante do Senhor os seus recomeços. Coloque diante do Senhor aquilo que você precisa recomeçar. Se você pudesse colocar de pé no seu lugar, vamos ter esse momento de oração. Em seguida nós vamos cantar mais uma vez. Peça isso a Deus. Esse é o primeiro culto do ano. Você tem a oportunidade de fazer diferente esse ano. Você tem a oportunidade de recomeçar a tua vida com Deus esse ano. Você tem a oportunidade de crescer, de amadurecer esse ano. Faça isso, peça isso ao Senhor. Mas quem sabe você tem carregado dores, amarguras, sentimento de perda, preocupações com o futuro. Descansa no Senhor, confia no Senhor. É a mão soberana dEle que tem guiado você até aqui. É a providência dEle que tem sustentado você e tua família. Não é você, meu irmão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, o trabalho do sentinela é vão. É inútil levantar de madrugada para trabalhar, para buscar o pão de cada dia, porque aos seus amados o Senhor concede enquanto dormem. Enquanto você dorme, o Senhor trabalha. Enquanto você descansa, o Senhor provê. Aleluia. Comece um novo ciclo essa noite. Recomece. É tempo de recomeçar. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua igreja, Pai, diante da tua palavra, ministrados pela tua palavra, desafiados pela tua palavra nessa noite. Nós nos rendemos diante de ti e pedimos, Pai, ajuda-nos, Senhor, porque não é fácil recomeçar. Existem ciclos difíceis demais, existem dores intensas demais, sofrimentos que às vezes a gente olha e pensa: Senhor, como é que eu vou recomeçar disso aqui? Recomeçar do que sobrou, Pai. Mas o Senhor, que é o Deus dos recomeços, nessa noite, toca os corações, Pai. Restaura, transforma, muda, Pai, esse quadro. Deus, Tu és poderoso. Nós recorremos a Ti, porque é só o Senhor que pode nos ajudar a lidar com os fracassos e as perdas do caminho. Nós recorremos a Ti, porque é o Senhor quem prepara pessoas para caminhar com a gente. Irmãos que colocam os ombros debaixo dos nossos fardos e dizem: eu estou aqui para te ajudar. Senhor, que essa igreja possa experimentar isso. Uma comunidade de fé, onde nós amparamos uns aos outros. Nós oramos nessa noite, Pai, clamando pela Tua divina providência sobre as nossas vidas. Que a Tua boa mão nos guie, que a Tua graça nos sustente. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Este é o meu desejo, Senhor, te
vamos orar. Eu vou impetrar a bênção, vou pedir que você fique para cantarmos mais uma vez essa canção, enquanto eu vou até a porta para cumprimentar cada um de vocês. Feche teus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade que nós temos de recomeçar e começar a nossa semana aos teus pés, consagrando a nossa semana a ti. Quantas pessoas agora, Pai, estarão voltando ao seu trabalho depois de dias de férias, voltando, Pai, logo mais aos estudos. Pedimos a tua bênção e o teu cuidado sobre nós. Guarda-nos, ó Deus. Aqui está a tua igreja, o teu povo, e eu peço, Pai, envia-nos essa noite debaixo da tua mão poderosa, para uma semana de luta, sim, mas também de vitórias, uma semana de desafios e de circunstâncias às vezes adversas, mas nos ajuda a confiar que o Senhor é quem está indo à nossa frente, aplanando os caminhos, e nós vamos caminhar debaixo da tua direção. Por isso, guarda-nos, ó Deus, conduz-nos agora para os nossos lares em paz, debaixo do teu cuidado e da tua proteção. É o que nós pedimos nessa noite, em o nome do teu Filho amado Cristo Jesus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém.